Capítulo 28. Glória a Quem não Deus. tiver Bíblia, pega a carona aí na Bíblia do lado, irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Rei da glória, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Maravilhoso Rei. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, se todos acharam, vamos dar início à leitura a partir do verso 11. A partir do verso 11. Glória a Deus. A partir do verso 11. Glórias a ti. Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra: lamentação sobre o rei de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E dize: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Glória a Deus. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, e aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais será para sempre. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero mandar estar aqui a palavra que Deus tem revelado Glória a Deus. a respeito do rei de Tiro, a lamentação sobre o rei de Tiro. Esse profeta Ezequiel, ele era um profeta que Deus se usava dele, bendito o nome do Senhor, para pregar a palavra
da parte de Deus, a palavra simbólica, bendito o Senhor, e as pregações que esse profeta pregava, eram umas pregações, aleluia, muito difíceis de se entender, tinha que estar no Espírito para entender o que esse profeta pregava, porque Deus falava muito com ele a respeito das coisas do céu, a respeito das coisas de cima. E aqui, querida irmandade, Deus usou o rei de Tiro para falar com ele a respeito de um querubim, porque, aleluia, Deus, para falar a respeito das coisas de Deus, das coisas do céu, ele tem que usar alguma coisa como símbolo para que a nossa mente tenha um ponto de partida. E para falar desse querubim, Deus usou o rei de Tiro, Deus usou o cedro do Líbano. Um dia Deus arrebatou João até o céu, e lá no céu João viu um querubim, e quando ele viu um querubim, ele foi relatando como que era o querubim. Ele falou que um lado do rosto era de homem, o outro lado de leão, e o outro lado semelhante a uma águia quando está voando. Por quê, irmãos? Porque tudo que está lá em cima no céu é difícil de um homem material, com entendimento material, entender as coisas do céu. Então Deus tem que usar alguma coisa para dar um ponto de partida na nossa mente, para que nós possamos entender as coisas celestiais. Aleluia. E aqui Deus usou o rei de Tiro e foi falando a respeito desse querubim. Um querubim, como nós acabamos de ler, aferidor de medidas. Ele aferia as medidas, bendito Senhor, porque Deus deu peso aos ventos, Deus determinou, aleluia, para as ondas dos mares, que elas tinham, aleluia, o nome do Senhor, um lugar determinado, elas só podiam ir até um certo ponto e depois elas tinham que parar. Deus, aleluia, determinou aos raios, aos trovões, que eles caíssem, bendito o Senhor, e eles não podiam passar 1 milímetro além daquilo que Deus havia determinado. E esse querubim, ele tinha, bendito o nome do Senhor, esse selo, como nós acabamos de ler aqui, e este selo dele era como um imetro, um selo de qualidade. O imetro é um órgão que ele demandava, e que ele, aleluia, ele, bendito o nome do Senhor, ele vê se realmente aquele produto ele está fazendo conforme aquilo, aleluia, que ele está prometendo. E assim é o imetro, e assim era esse querubim. Ele era formoso, ele era perfeito, bendito o nome do Senhor. Aonde ele passava, no brilho das pedras afogueadas, os outros anjos olhavam para ele e diziam que glória carrega esse ser. E um dia, querido irmandade, ele foi crescendo, crescendo. Deus deu para ele, na mão dele, a chave da sala do trono. Quando Deus deu na mão dele a chave da sala do trono, ele entrou na sala do trono, e lá na sala do trono ele encontrou um trono. E quando ele viu aquele trono, que ele olhou para aquele trono, ele falou: esse trono é meu. E no coração dele, se nós ler aqui no começo da palavra, no coração dele ele presumiu que ele era Deus. E ali, aleluia, ele começou dentro do seu coração, aleluia, a dizer: quem é maior do que eu? Eu vou pegar esse trono que ele achava que era dele e colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Ele queria colocar o trono dele acima das estrelas de Deus, acima do serafim, acima dos querubins. Bendito é o nome do Senhor. Mas, irmão, aleluia, Deus, aleluia, já sabendo de tudo isso, Deus já vendo tudo isso, o dono do trono apareceu e expulsou ele de lá. Bendito é o Rei da Glória, porque, como nós acabamos de ler, ele começou a fazer um comércio. Que comércio era esse? Era um comércio de posições. Ele dizia para um: se você me ajudar, aleluia, na rebelião contra Deus, eu vou te colocar como terceiro. Ele dizia para outro: se você me ajudar, eu vou te colocar como segundo. Bendito é o Rei da Glória. Assim ele foi fazendo aquele comércio, glória a Deus nas alturas. E de repente, querida irmandade, o coração dele, como nós acabamos de ler,
aleluia, se encheu de violência. E na hora que se encheu de violência, aleluia, manifestou a iniquidade dentro do coração dele. E quando manifestou a iniquidade, aleluia, o Rei da Glória, ele perdeu tudo que ele tinha lá no céu. Bendito o Senhor. Então, irmão, a primeira coisa que manifestou na vida dele foi a iniquidade. E a iniquidade é uma palavra muito importante. Nós precisamos entender o significado dessa palavra, porque um dia uma turma, aleluia, vai chegar diante do Senhor Jesus. E aquela turma vai dizer assim para o Senhor Jesus: Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos o demônio, no teu nome nós curamos o enfermo, no teu nome eu preguei a palavra, no teu nome eu profetizei no movimento de oração. E o Senhor vai olhar para ela e vai dizer assim: aleluia, apartai-vos de mim, que eu vos conheço, aleluia, vós que praticais a iniquidade, bendito é o nome do Senhor. Então nós precisamos entender o que é iniquidade. Iniquidade, irmão, aleluia, não é a mesma coisa que impiedade. Às vezes nós pegamos as palavras, bendito é o nome do Senhor, e juntamos tudo e achamos que é a mesma coisa. Impiedade é uma coisa, iniquidade é outra coisa. Iniquidade é tudo aquilo que nós fazemos para Deus, que Deus não pode participar conosco. Bendito Deus da sua. Se nós viermos, irmão, para o santo culto, aleluia, se eu vier para o santo culto e eu pregar a palavra de Deus, porém, aleluia, o nome do Senhor, eu trago a minha esposa, glória a Deus nas alturas, a palavra, bendito Senhor, pregada, ela vai ser oferecida em iniquidade, glória a Deus. Se nós, Alamanaga, bendito o nome do Senhor, passarmos o dia inteiro, aleluia, falando palavras fortes dentro da nossa casa, e nós viemos ao santo culto e abrir a nossa boca em oração, a nossa oração vai ser oferecida a Deus, aleluia, em iniquidade, bendito é o nome do Senhor. Por isso, aleluia, que nós temos que entender, iniquidade é tudo aquilo que nós fazemos para Deus, que Deus não pode participar conosco. Esse querubim, bendito o Rei da Glória, ele começou a praticar várias coisas, aleluia, que entristeceu o coração de Deus, aleluia, e a violência foi entrando dentro do coração dele, e ele pecou diante da presença do Todo-Poderoso. Então, querido, irmandade, santo é o nome do Senhor, aleluia. Hoje, Deus anuncia para a nossa alma, bendito é o nome do Senhor. É necessário, bendito o Rei da Glória, que nós saímos desse santo culto, aleluia, o Rei da Glória, com esse sentimento dentro do nosso coração, de oferecer a Deus uma oferta suave, de oferecer a Deus uma oferta perfeita diante da tua presença. O apóstolo Paulo, ele dizia, aleluia, ofereçai a Deus os vossos membros mortificados diante da presença de Deus, que é o nosso culto racional, aleluia, o nome do Senhor. Ou seja, irmão, tudo que nós oferecer a Deus, nós temos que oferecer, aleluia, com santidade, com reverência, com humildade, aleluia, porque esse Deus, irmão, no último dia, Ele vai dar a graça de nós todos passar pelo fogo. O apóstolo Paulo, ele falava, bendito é o nome do Senhor, todos irão passar pelo fogo, porque um dia, bendito é o nome do Senhor, Jesus Cristo, quando ele estava nascendo, bendito é o Rei da Glória, Simeão começou a profetizar, e Simeão falou assim, aleluia, esse moço que está nascendo, esse menino, vai ser para a exaltação de muitos e para a queda de muitos, uma espada transpassará a tua alma, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Jesus Cristo veio, consumou a obra na cruz, e todos nós sabemos da obra que Jesus Cristo consumou na cruz, aleluia. E quando ele estava pendurado no duro madeiro da cruz, o soldado pegou a lança e lancetou o Senhor Jesus, bendito o Senhor, e muitos, aleluia, lendo a palavra despercebido, pensa que aquela lança foi a espada profetizada, aleluia, por aquele homem, bendito é o Rei da Glória, mas não, bendito o Senhor, quando Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, que ele foi ascender ao Pai, aleluia, que ele foi entrando no céu, quando ele foi entrando no tabernáculo do Todo-Poderoso, aleluia, que ele foi passar pelos querubins, os querubins
estavam guardando a entrada da porta da casa do Deus Todo-Poderoso, aleluia, os querubins, bendito o nome do Senhor, viram o Senhor andando e viram o Senhor chegando na entrada da porta, bendito o Senhor, e quando eles viram, eles começaram a perguntar: quem é esse que vem saltando de Edom? Quem é esse que vem saltando os montes? Quem é esse que vem com as vestes salpicadas, a lamanalha cheia de sangue, bendito o Senhor? E a própria palavra tomava a boca dos querubins, e os próprios querubins começavam a dizer: aleluia, quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Bendito o Senhor, porque o próprio Espírito Santo que estava dentro dos querubins já dava resposta na boca do próprio querubim e já nos diga, bendito o Senhor, que esse é Jesus Cristo Nazareno, aquele que morreu e venceu, bendito é o Rei da Glória. E Jesus Cristo foi entrando, e quando o Espírito disse: levantai, ó portais eternos, a vossa cabeça, aleluia, o nome do Senhor. É a cabeça dos querubins, aleluia, são a chave que abre os portais. Quando os querubins abaixam a cabeça, as suas asas fecham o portão. Quando eles levantam a sua cabeça, as suas asas fecham, aleluia, o portão. Bendito o Senhor, quando levanta a cabeça, abre o portão. E ali não foi fácil, aleluia, o Senhor Jesus passar pelos querubins, aleluia, entrar pelo caminho, o caminho que foi profetizado no livro de aos Hebreus, um novo caminho, o caminho perfeito. Foi fácil o Senhor passar pelos querubins, porque o próprio Espírito falava com eles. Mas lá na frente, antes de chegar na árvore da vida, existia uma espada de fogo flamejante. E quando o Senhor Jesus foi passar pelaquela espada de fogo flamejante, os anjos do céu ficaram olhando e perguntando: será, aleluia, que ele vai conseguir passar por essa espada? Porque o apóstolo Paulo havia dito: se a tua obra for de palha, se a tua obra for de feno, se a tua obra for de madeira, tu vai ser, aleluia, derretido quando passar, aleluia, pelo fogo. E que fogo era esse? É a espada de fogo flamejante. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados dentro da fornalha de fogo flamejante, nenhum mal chegou neles, bendito o Senhor, porque o fogo de Deus estava na vida deles. E o Senhor Jesus não foi diferente. Ele passou pela espada de fogo flamejante, entrou, bendito o Senhor, no santuário. Ele estava lá, o ancião de dia, sentado, bendito o Senhor, e ele foi e não pediu, ele chegou e já tomou da mão do Todo-Poderoso livro, aleluia, que era a escritura da terra. E quando ele tomou da mão do Todo-Poderoso, ele sentou naquele trono que o querubim queria sentar, e de repente ele falou: todo o poder me é dado no céu, todo o poder me é dado na terra, aleluia. E no livro de aos Hebreus ele fala, aleluia, que nós temos que entrar, aleluia, por esse caminho, novo caminho, o caminho da árvore da vida. Entrei com intrepidez pelo caminho, e como nós entramos com intrepidez por esse caminho, é dando glória, é dando aleluia, é manifestando a promessa, aleluia, o nome do Senhor. Porque como nós lemos aqui nessa santa e poderosa palavra, um querubim ungido da guarda, ele andava no meio das pedras afogueadas, aleluia, mas Deus tirou dele esse direito, e Deus tomou o profeta Ezequiel, e numa visão ele viu, bendito o Senhor, porque Deus deu uma ordem para o anjo dizendo: vai por debaixo dos querubins, vai por debaixo das plataformas, pega as pedras afogueadas e joga no meio das nações. Bendito é o nome do Senhor. Aquele querubim, ele desceu, aleluia, pegou a pedra afogueada e jogou no meio das nações. E a pedra afogueada, bendito o Senhor, ela está na face desta terra, ela está dentro do meu, dentro do teu coração. É porque toda vez que você dá glória, toda vez que você dá aleluia, o teu adversário, ele sabe que você é um tição tirado do fogo, e a glória de Deus está dentro da tua alma. E toda vez que você manifesta o céu, a lama catalamai,
Porque no trono que ele queria sentar, nós iremos sentar. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus disse: aquele, aleluia, que vencer, concederei que sente comigo no meu trono. Porque espiritualmente, irmãos, espiritualmente nós somos uma esposa. O Senhor Jesus, aleluia, é o noivo. Glória ao Senhor. E o casamento espiritual, irmão, aleluia, o nome do Senhor. Nós vamos conhecer as entranhas do Todo-Poderoso. Nós vamos entrar, aleluia, nas bodas do Cordeiro. Nós vamos cear com Ele. Nós vamos sentar, aleluia, na mesa. Vamos comer da árvore da vida. Nós vamos, bendito o nome do Senhor, comer do maná que está escondido. A festa vai ser muito boa. A festa vai ser muito bonita. Bendito é o nome do Senhor. E o adversário da tua alma, ele tem inveja de você. Aleluia, porque no meio de bilhões e bilhões de seres humanos, Deus apontou o teu cetro de misericórdia na tua cabeça. E Deus, aleluia, anunciou, aleluia, para os anjos do céu, dizendo: Ele é meu, ela é minha. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, o Rei da Glória. Então dá glória a Deus, irmão e irmã, na noite decidida. Aleluia, por essa palavra. Sai daqui sabendo, aleluia, o nome do Senhor, que o céu determinou na tua vida. Aleluia, nada vai parar, nada vai embargar. Aleluia, eu tenho uma história bonita na tua vida. Eu tenho uma história bonita contigo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Só Deus sabe a luta que foi para você chegar até aqui e ouvir a palavra de Deus. Só Deus sabe o que se levantou. Alamananga, bendito é o Senhor. Como nós vemos nessa santa e poderosa palavra, esse querubim, irmão, ele era sacerdote de Deus na terra. Ele que comandava os anjos. Ele que, aleluia, aferia tudo aquilo que os anjos faziam. E ele tinha um peitoral. Ele tinha um peitoral com 4 ordens de pedras. E as pedras que estavam no peitoral desse querubim, bendito o Senhor, como nós acabamos de ler aqui, Glória a Deus. o jaspe, bendito o Senhor, o carbúnculo, o diamante, o topázio, o ônix. Glória a Deus. Quando chegou, irmãos, na terceira ordem, que é de uma, bendito, ametista, uma ágata, aleluia, ele tirou essas pedras e substituiu por ouro, como nós acabamos de ler aqui. Aleluia, a palavra diz: toda pedra preciosa é a tua cobertura. Ouro não é pedra, ouro é metal. Mas se nós lermos o livro de Apocalipse, as pedras, aleluia, que são toda a cobertura de Deus, elas são o fundamento da cidade santa, elas são o fundamento da cidade celestial. E aonde tem a cobertura de Deus, irmão, o inimigo não entra, o mal não entra. Por isso que a palavra diz que lá, aleluia, não haverá pranto, lá não haverá dor, lá não haverá angústia. O Senhor enxugará toda lágrima. Bendito Senhor, porque lá tem toda a cobertura de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele tirou a pedra da humildade, ele tirou a pedra da mansidão, ele tirou a pedra da simplicidade. E quando Cristo veio na terra, Cristo falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, Jesus o Nazareno. O Senhor era simples, manso e humilde. Quando ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ele está dizendo: não aprenda com o querubim, aprenda comigo que tenho as 3 pedras. Aprenda comigo, aleluia, que o meu peitoral é completo, o meu peitoral tem as 12 pedras. E o Senhor Jesus, ele nos fez reis, ele nos fez sacerdote. Aleluia, o nome do Senhor. E pelo fato de nós ser reis, e pelo fato de nós ser sacerdotisas e sacerdotes na presença de Deus, nós temos também, aleluia, o nome do Senhor, toda a cobertura de Deus na nossa vida. Glória a Deus. E se nós temos a cobertura de Deus, irmão e irmã,
bendito é o Senhor. O adversário, ele pode ficar em derredor, arrodeando de longe, aleluia, mas ele não tem, aleluia, permissão de entrar na nossa vida, de entrar na nossa casa, aleluia, ele é empregado de Deus. Tudo que ele for fazer, ele tem que ir lá no céu e pedir permissão para Deus, aleluia. E você veio hoje buscar a palavra, e Deus manda anunciar assim para a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Eu vou mostrar que toda a cobertura de Deus está na tua vida, que toda a cobertura de Deus está na tua casa. Eu vou mostrar, bendito é o nome do Senhor, que o adversário da tua alma, ele não tem poder nenhum, aleluia, diante da tua presença. Bendito é o Senhor, tu é a minha sacerdotisa, tu é o meu sacerdote. Você nasceu, aleluia, desde o ventre da tua mãe, até mesmo antes de você ser gerada, até mesmo antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, eu já tinha anunciado, aleluia, para os ventos, eu já tinha anunciado para os pássaros, eu já tinha anunciado para as aves do céu. Bendito o nome do Senhor, que a tua história ia ser linda na face desta terra. Aleluia, o nome do Senhor. E o teu adversário, sabendo disso, que a tua história ia ser linda, que você ia hastear a bandeira da vitória na tua casa, que você ia cantar um cântico que ninguém ainda cantou. Ele cruzou o teu caminho, aleluia, ele passou, aleluia, na rua da tua casa, tentando arrancar essa alegria de dentro do teu coração, tentando colocar incredulidade, tentando roubar a fé que eu depositei dentro da tua alma. Mas hoje, por essa palavra, aleluia, o nome do Senhor, o Senhor manda anunciar para a tua alma. Fica aí na comunhão, bendito é o Rei da Glória. Vai dando glória para o alto, porque eu já entrei agora na tua mente, eu já entrei no teu coração. Aleluia, o nome do Senhor, já esquadrinhei você por dentro, já esquadrinhei você por fora. Eu conheço o teu endereço, eu conheço o teu nome, eu conheço a rua da tua casa, eu sei da tua oração, da tua limitação, eu sei, bendito o nome do Senhor, que a força muitas das vezes esvaiu de você, e a lamanagem, você pensou que ia parar, que ia morrer, você pensou que ia ficar no meio do caminho, e sabendo de tudo isso, bendito é o nome do Senhor, eu te trouxe hoje aqui, bendito o Senhor, para na comunhão você ouvir a palavra, para na comunhão, bendito o Senhor, eu rasgar o véu, bendito da separação, o véu da revelação da tua vida, para separar, bendito você, bendito o Senhor, aleluia, o Rei da terra prometida que eu prometi, aonde o aniversário, aleluia, ele tomou alguém e falou, tem gigante lá, aleluia, não vai dar, bendito o Senhor, aleluia, os homens são muito fortes, a barreira é muito grande, mas eu creio pelo poder dessa palavra, Alamanaia, bendito o Senhor, que aquele que veio saltando os montes, que aquele que veio pulando os outeiros, que aquele que passou pelo fogo, ele está sentado agora na destra de Deus, Alamanaia, está olhando para a face dessa terra, e está dizendo assim, ouve Alamanaia, Talamanaia, nesse momento a minha palavra está sendo pregada, o meu povo está lá na comunhão, aleluia, então, Alamanaia, bendito teu nome, aleluia, o Rei da Glória, Deus, aleluia, faz alguma coisa por essa igreja, aleluia, você quer na comunhão, você está na comunhão, aleluia, posso contar com vocês na pregação dessa palavra, na comunhão do céu nós estamos vendo uma igreja provada, uma igreja guerreada, a comunhão não está descendo naquela igreja, não aqui, mas em outra igreja, mas se vocês der um glória na comunhão, o Espírito de Deus vai passar, bendito
falou, mãe, busca a palavra. Caramaga, eu não aguento mais ficar nesse lugar. Lamagaçu que não descaia. Te entrega a Deus. Fala para ele que ele é um Jonas na minha presença. Eu mandei ele ir para um lado, ele foi para o outro. E foi necessário colocar ele dentro da baleia, dentro daquele grande peixe. Mas já está chegando o tempo de eu soltar ele da prisão. Já está chegando o tempo, bendito Senhor, aleluia, dele entrar nesse banco, aleluia, já está chegando o tempo que eu prometi na vida dele, é que um dia a nota musical ia entrar na mente dele, e ele ia tocar um louvor perfeito diante da minha presença. Ortorândia, ouve a palavra pregada no Catarina agora. Aleluia, Jesus do Nazareno, eis que o desembargador e o juiz, aleluia, vai ter que assinar o alvará de soltura. Alguém vai olhar e não vai entender o que é isso. Como pode, no meio do bendito Senhor da pandemia, preso sendo solto, mas diante da palavra do Todo-Poderoso, nada pode parar. A vez da glória, pode dar glória, pode dar aleluia. Eu estou me segurando para pregar essa palavra, mas o Senhor anuncia para a tua alma. Eu vou passar nessa cidade de São Vicente. Pode levar a palavra nesse bailado, pode levar a palavra nessa favela, pode levar a palavra nessa comunidade. Tem traficante que eu vou converter. Aleluia, tem bendito Senhor alguém, aleluia, na prostituição, nas drogas. É pela glória que eu estou colocando na vossa vida, é pela glória que eu estou colocando na vossa alma. Essa glória vai subir, bendito Senhor, e vai entrar alguém aqui, e vai dobrar o joelho, bendito Senhor, e vai dizer: eu aceito a palavra de Deus. 2021, o Espírito Santo de Deus está procurando corações preparados para pegar as suas espadas e ir para o campo de batalha. Te pergunta a Deus: eu posso contar contigo? O Apocalipse está cumprindo na terra. O meu filho está às portas. Muito em breve, a trombeta vai soar. Aleluia. E eu preciso abençoar meu povo na face da terra. Você está aqui, aleluia, mas quando o Espírito, aleluia, Deus já manda te dizer: se você tem passaporte, louvado seja Deus. Se você não tem passaporte, corre na Receita Federal e tira o passaporte imediatamente. Porque eu vejo na comunhão aeroporto de Guarulhos. Eu vejo você embarcando. Não é viagem nacional, é viagem internacional. Você, aleluia, está aqui e você está gravando a palavra. Eu vou gravar a palavra porque eu quero levar a palavra para alguém que está nos Estados Unidos da América. Boa coisa você está fazendo. Fala, aleluia, para essa alma, aleluia, que vai ouvir essa palavra. Que Deus ama a alma dela. Aleluia. Que não vai ficar só no Brasil, não. Deus vai abrir as portas, aleluia, dos aeroportos na tua vida. Se você não fala inglês, se você não fala espanhol, francês, aramaico, hebraico, te prepara, aleluia, que o meu Espírito vai falar na tua boca.
Meu Espírito vai falar na tua alma. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Vou te tomar numa linguagem. Aleluia. E alguém vai dizer: que é isso que está tomando esse homem? Que é isso que está tomando essa mulher? É só confirmação, aleluia, da obra que eu tenho na tua vida. Leve essa palavra, aleluia, para esse americano, cidade de Massachusetts, glória ao nome do Senhor, Estados Unidos da América. O Senhor, aleluia, vai mexer nas águas do santo batismo. E você, alma testemunhada que veio buscar a palavra, o que você está esperando? Aleluia, porque eu tenho um peitoral, aleluia, que foi confeccionado, aleluia, no reino da minha glória para você. Eu não quero colocar, aleluia, em ninguém, eu quero colocar em você. Aleluia, tem dom aqui no céu que ainda não manifestou na face da terra. E eu estou procurando homens e mulheres, aleluia, capazes de carregar o dom de Deus, aleluia, capazes de carregar uma glória que a terra ainda não sentiu. Bendito é o nome do Senhor. E o céu, bendito Senhor, aleluia, está olhando para a terra e anunciando para a tua alma. Ô alma testemunhada, ô irmã que está aqui, glória a Deus nas alturas. Você quer carregar uma excelência do céu? Você quer carregar, bendito Senhor, o que Daniel carregava? Porque quando Gabriel chegou para Daniel, Gabriel disse: homem muito amado, muito desejado pelo céu. Era desejado porque dentro dele estava toda a sabedoria, estava toda a reverência, estava toda a guerra. Glória de Deus Todo-Poderoso. O mundo lá fora, bendito Senhor, podia estar debaixo de pecado, podia estar debaixo de lascívia, mas ele estava firme, guardando a palavra do Todo-Poderoso. Aleluia, chamou a atenção de Deus. Deus manda anunciar: chama a minha atenção, honra a minha palavra. Essa obra não é obra de homem, é a obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que revelou essa graça, e é o Espírito Santo que manda anunciar: bendito é o Senhor. Se você me honrar, andar certinho dentro da minha doutrina, pode ter certeza, bendito é o nome do Senhor. Você vai comer do melhor dessa terra. Você vai andar no meio da terra folheada. Você vai ver milagre, você vai ver obra, você vai ver sinal, bendito Senhor. Eu tenho esses 2 pares de olhos para você, e eu ungi esses 2 pares de olhos. Quando eu estava no ventre da tua mãe, eu falei: Alamanaia, esses 2 pares de olhos, aleluia, vai ver obra, vai ver milagre. O teu olho está ungido para o milagre, o teu olho está ungido para uma obra. Aleluia, o microfone da congregação vai ser pequeno na terra. Alamanaia, vão te chamar o irmão da glória, a irmã da glória. Aleluia, um milagre ambulante, bendito é o nome do Senhor. Aonde você entrar vai ter milagre, vai ter obra, vai ter demônio pulando pela janela, vai ter demônio, bendito Senhor, batendo a cabeça, vai ter retirada. Alamanaia, Senhor Navareno, Pedro e João, bendito Senhor. Aleluia, na hora nona foi entrar, aleluia, no templo, de repente alguém ali, não passava na mente de Pedro, não passava na mente de João, aleluia, de repente, aleluia, pediu esmola. Pedro falou: o que eu tenho de graça te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E eu vou estar por essa palavra. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia, levanta e anda. E contempla os milagres que eu tenho para fazer na tua vida. Alamanaya, bendito é o nome do Senhor. Vem depressa, alma testemunhada. Não é à toa que você está ouvindo essa palavra. Aleluia, isso que você está sentindo dentro de você é o mover do Espírito Santo. A palavra pregada dentro de você não é nem por força e nem por violência. Aleluia, eu tenho um encontro marcado contigo. As águas da tua vida serão agitadas. Eu já estou com uma caneta, aleluia, com tinta de ouro, aleluia, para escrever o teu nome no livro da vida. A caneta de Deus, ela não é com tinta, ela não é com grafite. A caneta de Deus é com ouro, porque o ouro,
Alamanaga, ele só pode ser derretido pelo fogo. O grafite e a tinta, a borracha consegue apagar. Alamaná, salamanaga, e o que eu escrevi na tua vida, nada pode apagar, nada pode parar. Eu escrevi salvação, vida eterna. Eu escrevi na tua vida que você, aleluia, vai cantar junto com a minha igreja. Você vai entrar por um caminho ainda mais excelente. Se prepara. Todo aquele que é exposto à palavra de Deus, a vida dele nunca mais é a mesma. Se prepara, a tua vida não vai ser mais a mesma. Glória a Deus. Quem te viu, aleluia, quem te vê e quem te verá. Vejo você, alma testemunhada, nas madrugadas, aleluia, numa busca desenfreada atrás do dom de Deus. Eu vejo você nas orações, nos movimentos de oração. Eu vejo o anjo do Senhor, aleluia, pegando na tua mão, andando contigo lado a lado. Lamanaca, Palamania, Jesus do Nazareno. Aonde você for, a minha palavra vai junto com você. Aonde você pisar, a minha palavra vai pisar junto com você. Vou entrar na tua casa. Vou mudar todas as coisas na tua vida. Lamanaca. Glória ao Senhor. E quando você menos esperar, bendito é o Rei da Glória. Eu completo uma obra dentro da tua casa. É a palavra que Deus tem mandado. Deus seja louvado.